Você não consegue se mover, os olhos estão abertos, o corpo está preso, então ele aparece. Um homem alto, de chapéu largo, sombra pura, parado no pé da sua cama. Este é o arquivo perdido do Homem do Chapéu. Existe uma figura sombria que não assombra casas ou florestas, mas sim o espaço mais pessoal que existe, o nosso quarto. E o mais estranho é que ela não pertence a uma cultura em específico, mas aparece para pessoas no mundo inteiro. Essa é a história do Homem do Chapéu. Então vamos direto ao ponto. Como que é um encontro desses? Imaginem o cenário. A pessoa está na cama, naquele estado estranho entre o sono e o despertar. E a primeira coisa que acontece é uma sensação física, uma imobilidade total. Os músculos simplesmente não respondem. É impossível mover um dedo, gritar ou sequer reagir. O corpo está completamente preso. E aqui é que o terror começa. Porque enquanto o corpo está paralisado, a mente está 100% consciente, alerta e ciente de cada som e de cada sombra no quarto. É nesse momento de vulnerabilidade absoluta que ele aparece. Relatos afirmam ser quase sempre essa silhueta alta, definida por um chapéu e uma escuridão total onde deveria haver um rosto. Chamado de Hatman, ele não pertence a uma única cultura. Ele aparece em quartos, naquele limbo, quando você está meio acordado e meio dormindo. Agora, vamos tentar entender como é que essa visão tão única e assustadora se tornou um mistério global. O que é mais perturbador não é só o fato de ele aparecer, mas a semelhança chocante entre os relatos das pessoas. Ele surge nesse estado vulnerável entre o dormir e o acordar e é relatado em inúmeros países. Não é uma lenda local, não é um conto de fadas específico de algum lugar, é uma experiência partilhada pela humanidade. Isso nos leva à pergunta de US$ 1 milhão, né? O que é exatamente essa figura? É um trauma coletivo que todos partilhamos? É um demônio? É uma falha, um bug do nosso cérebro? De onde vem essa imagem tão específica? Se olharmos para os relatos, vamos perceber pequenas variações regionais. Por exemplo, nos Estados Unidos, ele veste um sobretudo e um chapéu fedora. Na Europa, às vezes o chapéu é alto, tipo uma cartola. Relatos no Oriente registram casacos longos, mas a silhueta central, a de um homem alto e sombrio, permanece a mesma em todo o mundo. E não é só a aparência, o comportamento dele também é relatado de forma muito parecida. Ele aparece sempre parado, observando, às vezes em pé, às vezes sentado, mas sempre ali, silencioso. Ele não ataca, apenas observa. A presença dele é passiva, mas carrega uma aura de puro medo. E ele também nunca fala. As testemunhas relatam que Ele ficou parado na porta, chapéu amplo e sem olhos. O corpo imóvel, o peso no peito, o som de vício no ar. Era ele. a maioria dos encontros ocorre no limiar entre o sono e a vigília, o chamado estado hipnagógico. E ainda assim, muitos juram que não era um sonho. Então vamos avançar e ver o que a ciência tem a dizer sobre isso. E mais importante, onde a explicação científica parece não chegar. Muitos desses encontros estão ligados a um fenômeno médico bem conhecido, que é a paralisia do sono. Basicamente, é quando o cérebro acorda antes do corpo, que ainda está no modo de descanso do sono REM, e o resultado é essa imobilidade temporária. Então, do ponto de vista científico, o fenômeno pode sim estar ligado à paralisia do sono. Ou seja, a membrana entre o REM e a consciência se rompe e o cérebro cria essas alucinações. A ciência consegue explicar o mecanismo, certo? São alucinações que acontecem durante a paralisia do sono. Mas o que ela não consegue explicar é o conteúdo dessas alucinações. Por que o mesmo homem sempre? Por que um chapéu? Essa é a pergunta que fica no ar. Para muitas pessoas que passaram por isso, a sensação é real demais para ser descartada como um simples sonho. Esse relato destaca as sensações físicas que são aterrorizantes: a pressão no peito, a certeza absoluta da presença dele. Muitas testemunhas juram que não estavam sonhando mesmo. E claro, quando a ciência não dá uma resposta completa, outras teorias aparecem. Então, alguns dizem que ele é uma manifestação de um arquétipo cultural, a figura do estranho sombrio, que a gente já viu em tantas outras histórias. Outros vão para um lado paranormal e perguntam: será que não é um vislumbre de uma outra dimensão? Ou de uma entidade sombria real? Então, no final das contas, o que isso tudo significa? Por que essa história ressoa tão fundo em tantas pessoas, mesmo naquelas que nunca nem passaram por essa experiência? Talvez ele seja só mesmo
personificação de alguns medos primários, vocês vão entender. Por exemplo, o medo de perder o controle, quando você está paralisado, o medo de ser observado no escuro e aquela sensação terrível de não estar sozinho, quando na verdade você deveria estar. Então, uma figura que junta os nossos medos mais básicos numa única silhueta. O volume e a distribuição geográfica desses relatos consistentes elevam o fenômeno para lá do folclore local. Quando as pessoas que nunca se conheceram, nunca se viram, estão em lados opostos do mundo, descrevem a mesma entidade, o arquétipo começa a parecer algo bem mais substancial. Se as culturas têm mitos diferentes, o Homem do Chapéu reuniu todos eles. Quer você viva no Brasil, no Japão ou na Suécia, relatos emergem. E isso transforma o arquétipo em algo maior que uma simples lenda. Então, se você acordar no meio da noite, com o corpo imóvel, os olhos abertos e vir uma sombra parada no pé da sua cama, não olhe de novo.